o endereço, né, que vocês devem entrar no sistema, que foi enviado para vocês por e-mail, e juntamente com o login e a senha, tá? O sistema ainda é bem básico e no dia vocês vão ver que ele é mais fácil ainda de estar mexendo. Então, aqui nós temos os logins de administrador com os e-mails de vocês. Caso vocês queiram adicionar mais alguém, podem adicionar, mas não é necessário. Vocês podem entrar com o mesmo login em vários computadores, tá? Isso não barra em nada o evento de vocês e nem o funcionamento em vários computadores para inserir as pontuações. Aqui ao lado nós temos, então, a parte dos administradores, que eu acabei de falar. Então, eu sugiro que vocês iniciem com cadastrar as categorias, nós já temos algumas aqui. Caso vocês necessitem cadastrar uma categoria nova, basta clicar em nova categoria e adicionar o nome da categoria aqui, né? Caso tenha algum times misto, algo assim. No mais, vocês podem entrar então em gerenciar o evento. O Fernando já deixou programado para vocês aqui o evento do dia 27/7, então vocês clicariam em ver. Para isso, nós temos todas essas abas, né? Então, a gente inicia com visão geral, no qual vocês podem estar selecionando as categorias para estar vendo a leaderboard aqui, né, dentro do sistema. Depois eu mostro o outro lugar onde os participantes vão estar vendo como que vai estar encapadinho para eles. E depois aqui nós temos competidores e odds. Então, o primeiro passo que eu sugiro que vocês façam seria adicionar os competidores dentro de cada categoria. Então, nós temos todas as categorias aqui e aqui nós teríamos então que inserir o competidor. Veja aqui que já explica certinho como que você deve inserir o competidor. Então, é o nome do competidor ou o nome da equipe, né? No caso, os individuais seriam só o nome do competidor, vírgula, o box. Por linha. Então, seria aqui Giovana Birap. Leandro Birap também. Vou colocar na mesma equipe. E eu cadastro a gente aqui, tá? Caso tenha algum nome de algum competidor errado ou a pessoa queira trocar o nome de equipe, você vai entrar aqui também, competidor, seleciona a categoria que ele tá, você vai excluir e vai inserir o competidor novamente, tá? Se você tiver uma lista de 40 equipes, você vai colocar as 40 equipes aqui, equipe, vírgula, nome do box, por linha e vai apertar cadastrar, ele faz essa separação certinha sozinho, tá? Então aqui vocês devem cadastrar todas as categorias, todos os competidores que existem, que já estão lá na planilha de vocês. Aqui nós temos então os WODs, que eu acredito que o Fernando tenha feito algum login, né, algum WOD, eu não sei como que ele fez isso, mas tem aqui alguns WODs, né? Isso daqui serve para vocês passarem a informação do que vocês querem que o sistema mostre em um telão, caso vocês tenham algum telão passando, né? Então, se tá acontecendo agora, vocês estão colocando o resultado do scale masculino do WOD de PR, você vai lá e você vai, e você vai, então, colocar o olhozinho neste daqui. É aqui que vocês vão ver tudo que o pessoal vai ver o que tá acontecendo, né? A pontuação ocorrendo minuto a minuto. Então, aqui você vai cadastrar os WODs, né? Então, esses WODs aqui já foram cadastrados para o scale masculino. Acredito que talvez sejam todos esses, né? Caso não sejam, vocês podem excluir. Eu vou cadastrar esse mesmo WOD para o scale feminino para vocês verem como que faz. Primeiro, você vai selecionar a categoria, então scale feminino, e vai colocar o nome do WOD. Aqui embaixo, você vai escrever o que é esse WOD, né? Então, se é um MRAP, se é um FORTIME ou se é um PR. No caso, isso é um PR. Tie break, no caso, é para critério de desempate, que eu acredito que vocês não vão estar utilizando para esse WOD, né? Então, você vai apertar em cadastrar. Eu vou cadastrar este WOD aqui, We Are the Champions, também, que é um MRAP, para vocês verem no scale feminino, onde ele vai parar. MRAP. Também não tem tie break, cadastrar.
tá vendo que ele vai ordenar por ordem alfabética, tá? Então, aqui nós temos a ordem alfabética por categoria primeiro e depois por ordem alfabética. Digamos que o odd número 6 comece com a letra A, ele vai aparecer primeiro. Então, nós sugerimos que vocês editem esse odd e coloquem, por exemplo, esse aqui que seria o primeiro como número 1 ponto. Assim, o sistema vai filtrar ele sendo o primeiro, tá? Então, no caso aqui, se a gente colocar número 2, número 6, vamos colocar aqui número 6, que eu acredito que é o que seja, você consegue visualizar que ele vai estar aqui para baixo. Então tá, cadastrei todos os WODs, uma informação bem importante em relação aos WODs for time, tá? Eu cadastraria o WOD for time com um tie-break de tempo, repetições. Por quê? Porque ele é um WOD que nem todas as pessoas fecham, né? A gente tem gente que acaba não fechando o workout. Então, eu colocaria o tie-break e colocaria o desempate como quantidade, tá? Pra cadastrar. Eu já mostro pra vocês como que fica isso. Então, dê uma olhadinha aqui, viu que eu coloquei o número 5 ali? Então, ele vai ordenar esse WOD certinho pelo número. Então, na hora de vocês fazerem as pontuações, vocês procuram na categoria e veem o número do WOD, tá? Então, aqui o cadastro dos WODs está tudo certinho. Vocês já têm os competidores cadastrados lá. E vocês, então, precisam, no dia, colocar as informações dos participantes dentro do formulário, né? Então, eu vou cadastrar 2 pessoas na categoria 4 pessoas. Vou colocar todo mundo na mesma box. E os nomes que eu conheço. E vou cadastrar aqui os participantes, tá? Categoria scale masculino. E vou em WODs aqui e vou fazer o resultado, no caso do for time, tá? Que eu coloquei aqui com um tie break de quantidade, para vocês entenderem o motivo. Clicar em ver e aqui eu vou colocar o nome do participante. Opa, scale feminino, né? Falha no engano aqui, pessoal. Peraí. Deixa eu editar esse for time aqui e colocar um tie break de quantidade. Ok. Então, o odd not giving up, né? Que eu iria fazer no scale lá em cima, mas eu cadastrei os competidores no scale masculino. Então, ver. E aqui eu vou ter, então, os competidores. Então vendo aqui do lado, nós temos as quantidades de resultados já computados. 0, resultados computados de 4. Então, aqui vocês conseguem ver quantas súmulas estão faltando ou não, tá? Aqui nós temos, então, um competidor que você vai incluir o resultado da pessoa. Então, digamos que o time cap seja de 12 minutos. E eu tenha fechado em 10 minutos. 00, 10, 00. O Leandro fechou o workout em 9h58. Automaticamente, o Leandro será o primeiro colocado. E o Fernando não fechou o workout. Nossa sugestão é que vocês insiram o time cap da pessoa, tá? E aqui embaixo insiram os números de repetições que ele fez, ok? Criado assim. Vejam que, no caso, o Fernando fez 130 repetições em 12 minutos. O Brian, que é quem falta, você também não fechou o workout e ele fez 120 repetições. Ele vai estar abaixo do Fernando, tá? Caso vocês tenham muita gente, né, 15, 16, 30 pessoas na mesma categoria, e vocês precisam identificar quem que falta vocês lançarem, vocês podem clicar aqui, tá? Que vai identificar o Brian como
quem não está lançado. Lançando ele novamente aqui, com 120, nós temos então todo mundo 4 de 4. Vocês precisam clicar nesse consolidar pontuações, porque somente consolidando a pontuação é que o resultado geral vai ser alterado, tá? Então, digamos que vocês estejam no odd 1. O odd 1 ele vai estar lá sendo realizado, né? Então, os participantes podem verificar os resultados por odd ou na tabela geral. Então, fez o odd 1, consolidou, ele vai aparecer lá, então, a consolidação do odd 1 com a classificação geral. O odd 2 está acontecendo. Enquanto vocês não consolidarem, o resultado daquela categoria, ela não vai alterar. Ela altera assim que vocês consolidam a pontuação. Digamos que vocês tenham inserido algum resultado errado, que acontece. Você vem em desconsolidar pontuação, vai excluir o que você precisa excluir e consolida novamente, tá? Ele não vai consolidar enquanto você não tiver todos os resultados computados, ok? Então, por isso, eu sugiro que vocês façam o tie-break nos odds for time. Caso vocês percebam que a maioria das pessoas não vai fechar o workout, você pode classificar o workout como um MREP, né? Então, você colocaria principalmente a pontuação, né? A quantidade de repetições aqui no resultado. E caso a pessoa termine, você coloca o tempo dela aqui. Então, você coloca o tie-break como critério de desempate em tempo. Digamos que das 9 equipes, 8 não fecharam. Não vale a pena você fazer 12, 12, 12, 12, 12 com os tie-breaks aqui do lado. Em quantidade, vale mais a pena você fazer o resultado em quantidade, todos os tie-breaks estariam aqui, e o tempo final como critério de desempate. O sistema vai ler tudo isso bem direitinho, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Então, temos aqui então todos os odds, as classificações com tie-break ou unidade de... Desculpa, com tipo, né? Se é a MREP ou for time, ou unidade de desempate, seria se a quantidade ou tempo. E aqui nós temos então a parte de excluir, editar ou ver, né? Então, para vocês cadastrarem o resultado, vocês vão clicar em ver, tá? Cadastrar a pontuação. Então, temos aqui então tudo, Braves Games, né? Que foi agora algumas semanas atrás, como que ficam os resultados, como que aparece para os competidores. Então, como eu falei, você pode ver tanto o resultado geral quanto o resultado por WOD. Então, digamos que você esteja incluindo os resultados do WOD 2. Ele vai, a cada vez que você for inserindo os resultados, ele vai aparecendo aqui para os competidores, né? Um após o outro, e alterando as pontuações, as posições, caso seja necessário. Então, aqui eu tenho o WOD geral. Então, para vocês verem, aqui nós temos a colocação, a pontuação e o resultado da pessoa. Quando existe necessidade de você inserir os tie breaks, né, que são os critérios de desempate, que é no caso dos odds for time que eu comentei com vocês, eu tenho um exemplo aqui no odd 2, load and synchro, eu tenho aqui o odd 2, que ele tem um time cap de 15 minutos, e nós temos, por exemplo, essa equipe aqui, na colocação 11ª, 58 pontos, e o tempo dele de 15 minutos, e esse 162 é o critério de desempate dele, que no caso eram as repetições. Então, se eu entrar aqui no odd 2, Load and Synchro, eu vou conseguir mostrar um pouquinho melhor para vocês. Então, nesse caso, nós tivemos só 2 equipes que não terminaram o workout. Então, eu incluí aqui, né, o tempo de 15 minutos e o número de repetições que a equipe fez. E abaixo eu também tenho os 15 minutos com 161 repetições. Então, esse critério aqui, ele desempata as pessoas devido a este pequeno empate aqui. Vamos ver se eu consigo achar alguma que tenha um pouquinho mais desses empates, talvez outra categoria.
Vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui devo ter um pouquinho mais de pessoas que não finalizaram o workout. Workout número 2. Então, aqui eu tenho pessoas com 15 minutos, todos esses com 15 minutos, com variações de repetições. Lembrando, então, que caso alguém pergunte para vocês o que é cada númerozinho, é colocação, pontuação, o tempo e o critério de desempate, se houver. Se não houver, vejam aqui, não existe nada embaixo, tá? Ele só vai aparecer caso você realmente inclua o critério de desempate. Importante colocar aqui, caso você coloque o critério de desempate ali, ele vai aparecer. Então, se você não quiser colocar, mesmo cadastrando como possibilidade de existir um critério de desempate, ele não obriga você a estar cadastrando isso, tá? Algo bem interessante também, bem importante, é em relação à programação do evento número de domingo, né? Que normalmente as equipes elas variam os horários de bateria conforme a colocação deles. Então, como normalmente a gente coloca os últimos para competir primeiro, nós fizemos uma listagem de competidores em ordem inversa de pontuação. Então, assim que terminar todos os workouts do dia, vocês consolidam todas as pontuações, vocês entram em visão, né? E vão inserir a categoria ali que vocês desejam. Para isso, ela já está em ordem invertida, então basta copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e tá colando isso lá na pontuação de vocês. E daí vai estar bem certinho nos horários de bateria pelas colocações das pessoas, ok? Acredito que é isso. Acho que não tem mais dúvidas, né? Mais questões que eu gostaria de estar esclarecendo. É bem normal, bem comum. E é bem importante que quem esteja computando os resultados tenha a real noção e saiba exatamente como funciona uma competição de CrossFit e o CrossFit também, tá? Então, boa sorte aí para vocês e qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem que eu posso estar resolvendo alguns questionamentos de vocês.